Vamos mergulhar no papel surpreendente e até fundamental da imaginação na descoberta científica. É um tema que, como vamos ver, é muito mais complexo do que parece e que desafia aquela visão mais tradicional que a gente costuma ter da ciência. Para começar, vamos pensar nessa afirmação um tanto misteriosa do grande matemático Carl Friedrich Gauss. Ele diz que já tem as respostas, mas não faz ideia do caminho que o levou até elas. Soa estranho, não é mesmo? Como é que é possível já ter a solução sem saber como se chegou lá? E é exatamente essa pergunta que vai nos guiar. Se um dos maiores cientistas da história admite não saber como alcançou suas próprias soluções, o que isso realmente diz sobre a natureza da ciência? Será que a descoberta científica é só uma sequência lógica de passos como a gente costuma imaginar? Essa declaração de Gauss, ela põe em xeque a ideia de que a ciência pode ser definida apenas pelo seu método. Pensa bem, se não são as ideias em si que definem a ciência, porque elas mudam o tempo todo, e se o método não consegue explicar de onde vêm as novas ideias, o que sobra? O que realmente impulsiona o avanço do conhecimento? Ok, vamos a fundo nisso. A nossa primeira parada aqui é desconstruir essa noção de que a ciência se resume a seguir um caminho já traçado. A própria palavra método já entrega a ideia, né? Significa seguir um caminho. É aquela imagem clássica da ciência. Uma receita de bolo, organizada, previsível, passo a passo. Mas, como a própria fala do Gauss sugere, às vezes o destino é alcançado sem que se tenha um mapa. E olha, o Gauss não estava sozinho nessa. O filósofo da ciência Karl Popper foi categórico. Ele afirmou que simplesmente não existe um procedimento lógico, uma fórmula mágica para se ter uma ideia nova. As ideias que realmente mudam o jogo, elas simplesmente aparecem. Elas não são o resultado de uma linha de montagem racional. Isso nos leva a Paul Feyerabend, que vai ainda mais longe. Ele argumenta que, se olharmos para a história da ciência, não existe uma única regra que não tenha sido quebrada em algum momento. E o ponto crucial é este. Essas quebras de regra não são acidentes. Elas são absolutamente necessárias para o progresso. É quase como encontrar uma placa na estrada que diz: se quiser chegar ao seu destino, saia dessa estrada. Agora, vamos abordar o mito ainda mais arraigado. Aquela imagem do cientista como um observador puramente objetivo, livre de emoções, de valores, de preconceitos. Esse trecho de James Clerk Maxwell é a personificação dessa ideia. Ele descreve o cientista como alguém que sobe para uma atmosfera mais clara, longe das paixões e da confusão do mundo. É a imagem de uma mente pura, que apenas reflete a verdade, sem ser contaminada por desejos ou emoções. Mas vamos parar para pensar. Será que essa autoimagem é ela mesma objetiva? Ou será que essa busca por uma pureza total é um sonho, uma ilusão de quem gostaria de estar acima dos outros mortais? A própria linguagem que Maxwell usa, cheia de aspirações a fins nobres e homens ilustres, não revela ali uma profunda carga emocional e de valores? O sociólogo Alvin Goldner nos dá um choque de realidade. Ele aponta para a necessidade de abandonar essa suposição um tanto elitista de que só os outros são movidos por interesses, enquanto os cientistas agem puramente pela lógica. A verdade é que cientistas são, antes de mais nada, seres humanos, com suas próprias crenças e paixões. Isso nos leva diretamente à forma como as teorias são construídas. Se não é por um método puro, nem por uma observação totalmente isenta, então, como é que elas surgem? Aquela ideia de que a ciência avança juntando fatos um por um, como se fosse um pedreiro construindo um muro, é bem enganosa. O maior desafio é o salto do particular para o universal. Passar de alguns cisnes que eu vi são brancos para todos os cisnes são brancos não é um passo lógico. É um salto, baseado numa crença sobre a uniformidade da natureza. Um salto da imaginação. Vamos fazer um pequeno exercício mental. Olhe bem para os elementos nesta tela. São apenas dados brutos, uma coleção de manchas e linhas. Sozinhos, eles não comunicam absolutamente nada. São como fatos isolados, peças soltas de um quebra-cabeça. A nossa mente não se contenta com fragmentos. Ela busca um padrão, uma totalidade, um sentido. De repente, a partir das mesmas manchas, a imagem de uma jovem mulher pode emergir. A mente preenche os vazios, organizando e dando sentido àqueles dados. Mas, se olharmos de uma outra forma, algo quase mágico acontece. Os mesmos dados, exatamente as mesmas linhas e manchas, se reorganizam para formar uma figura completamente diferente, uma mulher idosa. Nada mudou nos dados em si. O que mudou foi a organização que a nossa mente impôs a ele.
E aqui vem a pergunta fundamental. É possível enxergar as duas imagens simultaneamente? É quase impossível. A mente precisa escolher uma organização. A percepção de uma parece anular completamente a outra. E isso ilustra de forma brilhante o papel de uma teoria científica. Uma teoria é uma forma de organizar os dados do mundo. Ao adotar uma teoria, passamos a ver o mundo através dela. Não se vê com os olhos, se vê com as palavras e os conceitos da teoria. E a visão de um paradigma exige que se esteja, pelo menos por um momento, cego para o outro. Entendendo isso, vamos dar mais um passo e diferenciar dois tipos fundamentais de imaginação que operam na ciência. De um lado, temos a imaginação exploratória. Pense num jogador de xadrez. Ele explora de forma brilhante todas as jogadas possíveis dentro das regras que já existem. Ele se move num labirinto já definido. Do outro lado, a imaginação criadora. Essa é a mente do inventor do xadrez. Não havia regras, não havia tabuleiro. Ele não explorou um sistema, ele criou. E Popper, mais uma vez, reforça a importância dessa imaginação criadora. As grandes revoluções científicas não vêm da exploração cuidadosa do que já é conhecido, mas de ideias ousadas, de palpites especulativos que criam caminhos totalmente novos para entender a natureza. É a imaginação que ousa inventar o jogo. E com isso, chegamos ao nosso ponto final, onde tudo se conecta. Se a ciência depende dessa imaginação que cria e não de um método frio, qual é o motor dessa criação? A resposta pode ser bem surpreendente. Essa citação de Albert Einstein é simplesmente extraordinária. Ele diz que as leis mais profundas do universo não são acessíveis pela lógica pura. Elas são alcançadas por intuições que nascem de um amor intelectual pelos fenômenos. A emoção, a paixão, o amor pelo objeto de estudo não é um contaminante a ser evitado. Pelo contrário, é a condição necessária para a verdadeira descoberta. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Nas nossas escolas, nas universidades, o que é mais valorizado? É o rigor para resolver problemas que já foram formulados, que pertencem à imaginação exploratória? Ou será que é a paixão, a inquietação, as perguntas sem fim que revelam um amor pelo desconhecido, a semente da imaginação criadora? Talvez, ao focar apenas no rigor, estejamos perdendo o que realmente importa: